25 anomalias botânicas. Estas não são plantas de jardim comuns encontradas em qualquer mercado urbano. Trata-se de raridade biológica extrema, espécimes que desafiam a classificação padrão. Por que evoluir formas tão complexas? Não é por estética. É pura estratégia de perpetuação da espécie em ambientes hostis. Muitas destas flores beiram a extinção funcional. Localizá-las exige logística de expedição científica, pois habitam fendas isoladas, pântanos densos ou solos onde a concorrência vegetal é praticamente nula. A botânica aqui opera no limite. A variedade de mecanismos impressiona. De um lado, a adaptação noturna. Certas estruturas aguardam a frequência específica da luz da lua. Em aceleração, nota-se, as pétalas brancas se expandem e liberam pólen apenas na ausência do sol, para evitar a desidratação. Mas isso é apenas uma tática. Do outro lado do espectro, existe a química da decomposição. A planta ignora o néctar doce. Ela sintetiza compostos pesados de enxofre que imitam com precisão o cheiro de carne podre. Por fora, uma estrutura gigante e colorida, mas por dentro, uma armadilha olfativa projetada para atrair moscas necrófagas. Não há romantismo aqui, apenas eficiência evolutiva bruta. O objetivo da planta é garantir a polinização a qualquer custo energético, criando visuais que o olho humano raramente processa. Vamos examinar agora os 25 exemplos mais singulares de engenharia floral do planeta. Nossa catalogação começa imediatamente. 50 mililitros de fluido ativo. Isso é o que uma única haste madura pode armazenar. Nossa análise começa no cinturão tropical, onde a botânica cruza a fronteira da utilidade industrial. Por que depender da indústria química para a higiene básica? A resposta está na floresta. Esta planta não é ornamental, é uma unidade de produção de saneamento. Conhecida tecnicamente como Zingiber zerumbet ou gengibre shampoo, ela opera como uma fábrica biológica autossustentável. O foco aqui está nas brácteas. Elas não são flores comuns. São estruturas em forma de cone que funcionam como reservatórios herméticos. Ao pressionar a estrutura, o mecanismo de liberação é acionado. Um fluido denso e transparente escorre imediatamente. Não é água. É uma substância com propriedades tensoativas naturais. A textura é viscosa, lembrando a albumina ou um gel industrial. O cheiro é penetrante. Gengibre fresco, misturado com terra úmida e chuva. A tentação de testar a viscosidade é imediata e funcional. Originalmente nativa do Sudeste Asiático, a espécie colonizou o Pacífico. Na cultura havaiana, recebe a classificação de Awapurri. Durante séculos, populações locais utilizaram este recurso para limpar cabelos e tratar a pele. Na ausência de suprimentos modernos, um bosque desta planta garante a higiene de uma comunidade inteira. O gel não apenas limpa, ele atua como um agente térmico calmante contra queimaduras solares severas. Por fora, uma pinha rígida e escamosa, mas por dentro, uma emulsão condicionadora pronta para uso. O ciclo de maturação é visível a olho nu. Em modo acelerado vê-se. As escamas verdes perdem clorofila. A pigmentação muda para um vermelho intenso e brilhante. Essa mudança de cor não é estética. É um sinal químico de que o fluido atingiu a concentração máxima. A planta prefere a logística difícil. Sombras densas, solo saturado de umidade, margens de riachos. As raízes filtram a água da lama e a bombeiam para os caules altos, convertendo recursos brutos em um produto refinado. Jardineiros globais agora replicam essas condições, não pela beleza, mas pela eficiência biológica. O gengibre shampoo prova que a sobrevivência depende da adaptação. A bioengenharia natural é eficiente. 170 anos de segredo. Esse
É o tempo que a ciência persegue um fantasma botânico. Saímos dos jardins comuns e mergulhamos nos domínios úmidos e sombrios da Flórida. A paisagem aqui é dominada por ciprestes e água estagnada. A umidade relativa do ar roça os 100%. Para o olho destreinado, é apenas um pântano sujo. Mas, entre as cascas das árvores, esconde-se um organismo quase invisível. Chamam-na de orquídea fantasma. Não é apenas uma flor rara. É uma anomalia biológica que parece pertencer a outra era geológica. A escassez é absoluta. Do outro lado do oceano, na Inglaterra, a variante branco-marfim foi redescoberta em uma mata densa pela primeira vez em 15 anos. A sobrevivência desta espécie é uma estatística improvável. Desde que foi avistada em Herefordshire, há 170 anos, biólogos frequentemente declaram sua extinção, apenas para serem desmentidos décadas depois. Como uma planta sobrevive sem a principal ferramenta da botânica? A maioria das orquídeas usa folhas largas para captar luz. Esta espécie descartou essa estratégia evolutiva. Ela não possui folhas. Toda a operação de sobrevivência recai sobre o sistema radicular. As raízes não servem apenas para fixação mecânica na madeira. Elas assumem a função clorofilada. São estruturas pálidas, fotossintéticas, que absorvem a luz difusa da floresta. Ao examinar os detalhes, nota-se que as raízes se camuflam perfeitamente na casca da árvore hospedeira. A planta torna-se um espectro. Ela existe, mas não pode ser vista. O mecanismo de revelação só é ativado na floração. Observa-se então um fenômeno visual curioso. As flores brancas parecem flutuar no vácuo. O caule que as sustenta é tão fino e escuro que desaparece no fundo da mata. Sem suporte visível, a flor fica suspensa no ar parado, criando uma ilusão óptica natural. Mas replicar isso em cativeiro é um desafio de engenharia. Por fora, uma flor delicada, mas por dentro, um sistema intolerante a falhas químicas. Tentar cultivar essa espécie exige dedicação fanática. A planta rejeita a água comum. O cloro e os minerais dissolvidos queimam suas células radiculares. É necessário fornecer água da chuva coletada ou destilada em laboratório. O controle atmosférico deve ser rigoroso. A umidade precisa ser alta e constante, exigindo sistemas de nebulização automatizados. A luz deve ser específica, nem sombra total, nem sol direto. A planta não se adapta. Se as condições saírem dos parâmetros ideais por poucas horas, o tecido entra em colapso. Encontrar uma orquídea fantasma em seu ciclo reprodutivo é estatisticamente difícil. É um privilégio técnico. Isso serve como um lembrete frio. Nos cantos mais inacessíveis e selvagens do planeta, a evolução continua operando em segredo, longe da vista humana. A sobrevivência é silenciosa. Uma única noite. Esse é todo o tempo que esta planta possui para garantir a continuidade de sua espécie. Dos pântanos ocultos da Flórida, movemos o foco para um mecanismo botânico de precisão absoluta. O nome popular é Dama da Noite. A classificação correta, Flor de Kadupul. Não se trata de romantismo floral. Trata-se de uma estratégia de sobrevivência extrema. Por que florescer na escuridão total? A resposta é economia de recursos. Sendo um tipo de cacto, a planta evita a evaporação brutal do dia, reservando sua energia para um único evento noturno. O processo é cirúrgico. A floração não dura semanas, nem mesmo dias. A vida desta estrutura é medida em poucas horas. O mecanismo é acionado assim que a luz solar desaparece. Em modo acelerado, vê-se. As sépalas externas se rompem sob pressão hidráulica interna. As pétalas brancas se desenrolam em questão de minutos. O resultado é uma estrutura massiva, 30 centímetros de comprimento,
Hastes longas e desordenadas sustentam flores pesadas, carregadas de pólen e compostos aromáticos voláteis. Mas a escala impressiona. Nativa do sul do México, esta espécie não segue o cronograma humano. Ela ignora as estações convencionais. A planta surge como uma aparição espectral na escuridão e murcha irreversivelmente ao primeiro contato com a radiação ultravioleta da alvorada. Cultivar este organismo exige mais do que água. Exige disciplina logística. O ciclo de recompensas ocorre apenas entre o final da primavera e o verão. O produtor precisa replicar as condições exatas de umidade noturna e solo drenado. Sem o ambiente correto, o cacto permanece em latência. Ele recusa o florescimento, mas isso era apenas o começo. Por fora, uma estrutura ornamental de curta duração, mas por dentro, um complexo farmacológico. Em diversas culturas asiáticas, a planta deixou de ser apenas visual para se tornar recurso médico. Não é misticismo, é química. As tribos e os praticantes locais utilizam extratos do caule e das pétalas para combater disfunções respiratórias, alívio da dor, sedação leve, compostos ativos que atuam diretamente no sistema nervoso. A lenda chama isso de beleza efêmera. A botânica chama de eficiência reprodutiva máxima. A planta concentra meses de fotossíntese e acúmulo de água para explodir em uma exibição de poucas horas. É um investimento de alto risco. Se a polinização falhar nesta janela curta, a energia é perdida. Observar o processo é testemunhar a urgência da natureza. Um espetáculo biológico que desaparece com o nascer do sol. A flor morre, mas a genética sobrevive. O espetáculo da meia-noite encerra-se com o nascer do sol. O mecanismo biológico cessa e resta apenas a memória visual. Deixamos para trás a estrutura efêmera do Kadupul e avançamos para a geologia árida do sul da África. O cenário muda drasticamente. Aqui, a prioridade não é a delicadeza, mas a persistência. Sob o sol intenso, encontra-se uma espécie adaptada para dominar o território através de táticas de sobrevivência pouco convencionais. Trata-se da Stapelia grandiflora, conhecida tecnicamente como a flor estrela do mar africana. O contraste é absoluto. Diferente das variedades frágeis que dependem de condições ideais, esta planta adota uma abordagem de engenharia robusta. Observa-se uma arquitetura distinta, pétalas espessas e carnudas que se abrem no solo seco. De perto, percebe-se a textura. A superfície é coberta por pelos finos e complexos, mimetizando a aparência de pele animal ou de membros de uma estrela do mar real. É uma adaptação visual calculada. O objetivo não é agradar ao olho humano, mas sinalizar disponibilidade para um grupo específico de trabalhadores da natureza: as moscas. Aqui existe um detalhe técnico crucial. A planta exala um odor químico potente. Por fora, uma flor exótica de aparência curiosa, mas por dentro, uma fábrica de aromas que simula carne em decomposição. Para o olfato humano, o cheiro é repulsivo, remetendo à matéria orgânica podre. Mas na biologia, isso é um recurso estratégico. Para as moscas, o odor funciona como um convite irresistível. O inseto é atraído pensando em encontrar alimento ou um local para a postura de ovos, mas acaba executando o serviço logístico de polinização. A planta manipula o instinto do inseto para garantir a própria reprodução. O ambiente exige essa agressividade. Conhecida por operar nas condições mais secas e hostis do continente, a flor estrela do mar é uma mestre da resiliência. Onde outras culturas vegetais secam e morrem, ela prospera. Seus tecidos retêm umidade, permitindo que o metabolismo continue ativo mesmo sem chuva por longos períodos. Apesar do aroma questionável, a espécie ganhou espaço no cultivo doméstico. Entusiastas da botânica
Buscam a planta não pelo cheiro, mas pela geometria singular e pela facilidade de manejo. A manutenção é mínima. A resistência é máxima. 1 metro de diâmetro. Essa é a escala necessária para sustentar o título de maior flor individual do planeta. Após a estrutura estrelada da flor-estrela do mar, encontramos um organismo que leva a estratégia do odor fétido ao limite biológico absoluto. O nome é Rafflesia arnoldii, conhecida popularmente como lírio cadáver. Nas profundezas úmidas das florestas tropicais do Sudeste Asiático, esta planta desafia qualquer conceito tradicional de botânica. Por que uma planta investiria tanta energia para cheirar a morte? A resposta é pura logística de sobrevivência. Não há néctar doce aqui. As pétalas carnudas, com uma coloração vermelho tijolo e manchas claras, possuem a textura visual de carne crua. Ao florescer, a planta libera compostos voláteis de enxofre, que imitam com perfeição a química de uma carcaça em decomposição avançada. O odor é denso, pesado, mais agressivo que qualquer outra espécie vegetal. Isso atrai uma classe específica de trabalhadores, moscas varejeiras e besouros necrófagos. À primeira vista, um monstro botânico autônomo, mas por dentro, um parasita total. A Rafflesia não possui folhas, não tem caule, não realiza fotossíntese, não existe clorofila em suas células. Durante a maior parte do ciclo de vida, ela é invisível. Ela vive como uma rede de filamentos celulares dentro dos tecidos de cipós do gênero Tetrastigma. O mecanismo é de extração direta. A planta drena água e nutrientes processados pelo hospedeiro, acumulando recursos pacientemente na escuridão. Mas a camuflagem não dura para sempre. Quando a reserva de energia atinge o ponto crítico, um botão rompe a casca da videira hospedeira. O processo é físico e brutal. O botão incha até o tamanho de uma bola de basquete antes de abrir. 5 lobos gigantescos se desenrolam. No centro, uma câmara que amplifica o odor pútrido para saturar o ar da selva. Em aceleração visual, percebe-se o movimento frenético dos insetos, iludidos pela promessa de carne, transportando pólen vital entre as flores macho e fêmea. O espetáculo é breve. A floração dura apenas 5 a 7 dias antes de colapsar em uma massa negra e viscosa. Hoje, a espécie é um ícone de biodiversidade, estampada em selos postais da Malásia e presente no folclore local. No entanto, a fama não garante segurança. O desmatamento elimina os cipós hospedeiros. O turismo desregulado compacta o solo, esmagando os botões antes da emergência. Cada floração bem-sucedida é uma vitória estatística improvável. A floresta mantém seu equilíbrio delicado. A preservação dessas estruturas biológicas garante o banco genético para as gerações futuras. Agora, mudamos radicalmente de cenário. Saímos da biomassa densa e úmida para a altitude extrema. Nas encostas alpinas, o inverno recua lentamente e a neve ainda forma placas duras sobre a rocha. O ar é cortante, mas é exatamente aqui que a glória da neve inicia sua operação de sobrevivência. Não é um ambiente para organismos fracos. Diferente das florestas tropicais do Sudeste Asiático, onde a competição é por espaço, aqui a batalha é contra a termodinâmica. O terreno é aberto, rochoso. Erupções de azul e branco rompem a superfície gelada, criando um contraste visual imediato contra os restos de neve acumulada. A planta funciona como uma broca biológica, perfurando a camada branca para alcançar a luz. Por que florescer no gelo? A estratégia é temporal. Ao emergir no início da primavera, a planta monopoliza os recursos do solo antes que outras espécies acordem. É uma das primeiras a quebrar a dormência do inverno. As pétalas se abrem em formato de estrela com variações de azul, rosa ou branco. No centro,
uma pigmentação mais escura funciona como um alvo preciso. Não é decoração, é sinalização biológica de alta eficiência para guiar os poucos polinizadores ativos no frio. Nativa das cordilheiras da Turquia, esta planta possui um design compacto e utilitário. Apenas 15 centímetros de altura. Uma estatura maior seria fatal com os ventos da montanha, mas a escala engana. Cada flor é um pequeno reator que capta os primeiros raios de sol da estação, convertendo luz fria em energia química vital. O impacto na paisagem cinzenta é imediato. O surgimento dos brotos marca o fim biológico do inverno. Por fora, uma flor pequena exposta ao vento gelado, mas por dentro, uma estrutura celular reforçada com anticongelantes naturais. A resistência mecânica impressiona. Enquanto muitas plantas de primavera exigem estufas climatizadas, a glória da neve opera de forma autônoma. O sistema radicular é robusto, capaz de suportar o congelamento do solo sem sofrer ruptura nos tecidos. Na agronomia prática, isso se traduz em baixa manutenção e alta eficiência. Ela se espalha sozinha. As sementes caem, germinam e expandem o território ano após ano, funcionando como uma cobertura de solo agressiva e durável. O jardineiro não precisa intervir. A colonização do terreno é completa e automática. Aridez solar e solo pobre. Deixamos para trás o ar rarefeito das montanhas e a suavidade das cores anteriores para entrar nos terrenos secos da África do Sul. Aqui, uma estrutura biológica resiliente domina a paisagem. Trata-se da Leucospermum, conhecida comercialmente como Protea alfineteira ou roda de fogo. Esqueça os tons pastéis e delicados da flora alpina. Esta planta opera com uma paleta agressiva e um design intrincado. Vermelho vivo, laranja intenso. A forma é esférica, densa, composta por centenas de estiletes que se projetam para fora, criando uma exibição visual hipnótica. Mas isso não é apenas decoração. A botânica responde com matemática rígida. Por que essa complexidade estrutural? Não é aleatório. É eficiência geométrica. A disposição das flores segue um princípio de design absoluto na natureza. O padrão em espiral, idêntico à sequência de Fibonacci. O mesmo código visual encontrado na organização das sementes do girassol, nas escamas das pinhas e na arquitetura das conchas do mar. Essa geometria não serve para agradar o olho humano. O objetivo é maximizar o espaço físico e a exposição à luz. Cada milímetro é calculado. O arranjo em espiral garante que cada flor individual receba luz solar direta, sem ser sombreada pela vizinha. É uma captação de energia solar levada ao limite da perfeição matemática. O cenário de origem é a região de Fynbos, um bioma de biodiversidade extrema, caracterizado por vegetação arbustiva e recursos escassos. A Protea prospera onde outras falham. O solo é antigo, lixiviado e carente de nutrientes básicos. Por fora, uma exibição vibrante de cores exóticas. Mas no subsolo, uma infraestrutura de sobrevivência pesada. As raízes descem fundo, ancorando a planta e buscando umidade em camadas geológicas inferiores. E existe um aliado inesperado na logística de sobrevivência desta espécie: o fogo. Incêndios florestais são comuns e necessários neste ecossistema. As chamas varrem a vegetação competidora mais fraca, limpando o terreno. A cinza resultante fertiliza a terra estéril. As raízes profundas da Protea resistem ao calor superficial, permitindo que a planta rebrote vigorosamente assim que a fumaça se dissipa. O fogo cria as condições ideais para um novo ciclo de crescimento sem concorrência. De uma região hostil para a horticultura global, essa adaptabilidade transformou a espécie em um ativo valioso. Jardins em todo o mundo agora importam essa estética, trazendo para perto um exemplo onde a forma biológica
e a função de sobrevivência se fundem de maneira notável. 6 pétalas estendidas. A geometria muda radicalmente. Deixamos para trás a densidade compacta e blindada da prótea para analisar uma estrutura de engenharia aberta. O design agora privilegia a leveza aerodinâmica sobre a robustez bruta. Por que uma flor adotaria a forma de um predador? Parece uma escolha arriscada, mas na botânica, forma é estritamente função. Conhecida globalmente como lírio-aranha, esta espécie projeta seus filamentos longos e finos para fora, imitando as patas de um aracnídeo. Não é uma questão estética, é uma estratégia de ocupação espacial máxima com o mínimo de biomassa. A planta marca presença em múltiplos continentes, adaptando-se a climas distintos com a mesma eficiência arquitetônica. No Japão, a escala de cultivo atinge níveis industriais. Os campos de Kinchakuda não apenas florescem, eles entram em ignição biológica. A cada ano, a terra desaparece sob um tapete de exemplares da variedade vermelha. Vista do drone, uma mancha contínua de cor carmesim se estende por hectares, atraindo um fluxo humano de milhares de observadores. É um evento de turismo de massa gerado inteiramente pelo ciclo reprodutivo de uma única espécie vegetal. Mas a adaptação continua. Nos Estados Unidos, a mecânica de sobrevivência é testada na hidrologia ativa. No Rio Catawba, a variedade Rocky Shoals fixa residência diretamente no leito rochoso das corredeiras. A planta precisa resistir à força física da correnteza. Por fora, uma flor de aparência quebradiça, balançando sobre a água, mas por dentro, uma âncora biológica capaz de suportar a pressão hidráulica constante. O festival anual que celebra sua presença na paisagem é irrelevante para a planta. O foco dela é puramente químico. A estrutura complexa da flor serve para canalizar insetos. As pétalas circundam uma copa central, um reservatório preciso de néctar essencial para atrair polinizadores específicos. Em modo acelerado, vê-se, as pétalas brancas ou amarelas se desenrolam em segundos, criando um contraste óptico imediato contra o verde escuro e ceroso da folhagem basal. A beleza atrai o inseto, mas a raiz garante a permanência. Em pântanos e margens fluviais instáveis, o sistema subterrâneo do lírio-aranha atua como uma rede de contenção de engenharia civil. As raízes travam os sedimentos, impedindo que a terra seja lavada pela chuva ou levada pelo rio. A planta não apenas ocupa o ambiente, ela segura fisicamente o terreno onde cresce. O sistema radicular atua como uma engenharia natural de contenção. Essas raízes fibrosas não apenas crescem, elas penetram o solo e formam uma malha densa que impede o desmoronamento de barrancos e margens de rios. Onde a erosão levaria toneladas de terra fértil para a água, a planta segura o terreno mecanicamente. Esse mecanismo torna a espécie um ativo valioso tanto para a preservação de habitats selvagens quanto para a estabilidade técnica de projetos de paisagismo. Mas a biologia oferece outras estratégias de sobrevivência. Deixamos para trás a umidade das margens e avançamos para a zona térmica dos trópicos. O calor aumenta, a radiação solar se torna intensa. Neste ambiente, destaca-se a flor de pavão. O nome não é acidental. A planta investe energia pesada na produção de pigmentos. Cachos de flores explodem em vermelho vivo, laranja e amarelo. As pétalas se projetam para fora, maximizando a superfície de exposição. Filamentos longos estendem-se do centro, criando uma estrutura visual complexa destinada a ser vista à distância em meio ao verde denso da mata. Não é apenas estética, é uma armadura biológica. Como essa estrutura sobrevive sob o sol equatorial? A resposta está na eficiência hídrica. A flor de pavão prospera sob exposição solar direta e em solos extremamente drenados, onde a água escoa rápido.
Enquanto outras espécies murchariam em poucas horas, ela mantém a pressão celular interna. Originária das Américas, essa capacidade de resistência permitiu que a espécie colonizasse regiões tropicais em todos os continentes habitados. É um exemplo brutal de adaptabilidade em terrenos hostis. A cor vibrante funciona como um farol. Beija-flores e borboletas detectam os espectros de vermelho e laranja. Ao se aproximarem em busca do néctar rico em sacarose, realizam um serviço logístico crucial: a polinização cruzada. A planta troca calorias por transporte genético. Sem essa interação mecânica com a fauna local, a continuidade da espécie estaria comprometida. Por fora, um ornamento de jardim, mas por dentro, um laboratório químico. Além da função ecológica, a flor de pavão possui um histórico utilitário na medicina tradicional. Diferentes culturas isolaram compostos ativos da planta para tratar enfermidades físicas. As aplicações variam desde o combate a infecções respiratórias agudas até o tratamento tópico de lesões na pele. A bioquímica da planta oferece soluções práticas. O valor aqui ultrapassa o visual. É um recurso de saúde cultivado no solo. Cordilheira dos Andes, terreno acidentado e brutal. Aqui aguarda uma das espécies mais singulares da botânica global. Trata-se da puia azul, cientificamente catalogada como puia berteroniana. Visualmente, a estrutura da planta parece um erro na matriz biológica. Não obedece aos padrões comuns da flora de altitude. O destaque técnico é a pigmentação. As flores exibem um tom turquesa profundo e metálico. Na natureza selvagem, essa cor é uma raridade estatística, quase inexistente. No centro de cada flor, estames de um laranja vivo projetam-se para fora. O contraste é dramático e funcional. Ele atua como um sinalizador visual de alta potência, capturando a atenção a quilômetros de distância. A escala impressiona. A inflorescência ergue-se verticalmente, atingindo até 6 pés de altura. É uma torre biológica maciça. Para os polinizadores, isso é um alvo irresistível. Beija-flores detectam esse farol e migram em bando para a exibição vibrante. O objetivo é o néctar rico em calorias. É uma troca logística simples: combustível de voo para a ave, transporte de pólen para a planta. Mas a estética é secundária. O que define a puia é sua resistência mecânica. A planta prospera em solos pobres, onde a terra é basicamente pedra moída. Onde outras culturas morreriam de inanição em dias, o sistema radicular da puia penetra nas fendas em busca de estabilidade. Suas folhas verde-prateadas são ferramentas de defesa adaptadas ao clima seco. A cor reflete a radiação solar intensa das grandes altitudes. A textura espinhosa impede a perda crítica de umidade. Mas aqui existe um detalhe sombrio. Essas defesas cumprem uma função dupla. Por fora, uma folhagem defensiva, mas na base, uma armadilha passiva. A estrutura espinhosa é densa o suficiente para aprisionar pequenos animais e aves que buscam abrigo. Eles entram e não conseguem sair. Ao morrerem, a decomposição libera nitrogênio e minerais diretamente sobre as raízes. É uma estratégia de fertilização autônoma. A planta converte matéria orgânica morta em combustível para crescimento. Raramente encontrada fora de sua região nativa, a puia azul é um exemplo de adaptação extrema. Beleza e letalidade operam em conjunto. Sobrevivência bruta, disfarçada de fragilidade. Continuamos a análise das espécies vegetais mais distintas do globo, descendo agora para o nível do subbosque. Longe da luz solar direta, nas florestas temperadas do leste asiático, opera um espécime peculiar. O ambiente é sombreado, a umidade é alta. Aqui, a planta conhecida como coração sangrento não compete por altura. Ela domina o nicho da penumbra.
Por que investir energia em uma morfologia tão complexa? Parece apenas estética. Na botânica, porém, forma é função. Hastes longas e arqueadas funcionam como suportes estruturais, sustentando uma fileira de flores pendentes. O formato é inconfundível. Pétalas externas cor-de-rosa protegem a estrutura reprodutiva interna. Na ponta inferior, uma extensão branca se projeta verticalmente. A silhueta lembra um órgão vital, com uma gota suspensa. Visualmente, a imagem inspirou poetas por séculos. Biologicamente, é uma estrutura evolutiva desenhada para atrair polinizadores específicos em ambientes onde a visibilidade é reduzida. O contraste entre o rosa vibrante e o verde escuro da folhagem atua como um sinalizador visual eficiente. À primeira vista, uma estrutura frágil, pronta para quebrar ao menor vento. Mas na prática, uma máquina de resistência ao frio. A planta opera com uma eficiência metabólica surpreendente. Embora pareça delicada, ela prospera onde outras espécies ornamentais congelam. O sistema radicular rizomatoso armazena nutrientes vitais no subsolo, permitindo que o organismo suporte invernos rigorosos e temperaturas negativas. Não se trata apenas de beleza visual. Trata-se de persistência genética. Assim que a temperatura do solo sobe minimamente no início da primavera, a dormência é quebrada. O mecanismo é acionado. Em modo acelerado, vê-se: os brotos rompem a terra fria e as hastes se curvam rapidamente sob o peso das novas flores. A floração se estende até o verão, garantindo a dispersão do pólen antes que o calor excessivo force a planta a recuar a energia para as raízes. Em uma análise aproximada, nota-se a textura cerosa das pétalas. Elas repelem a umidade excessiva do ambiente sombreado, evitando a proliferação de fungos nocivos. Culturas antigas atribuíram a ela símbolos de empatia e amor duradouro, devido à sua geometria. Para a agronomia prática, ela representa robustez em áreas de cultivo difícil. A planta não apenas decora o jardim, ela coloniza o escuro. A beleza é apenas um subproduto da sobrevivência. Uma forma cardíaca perfeita. O formato simétrico da flor coração sangrento atrai o olhar humano pela geometria, mas a botânica esconde arquiteturas muito mais sombrias. Deixamos para trás a delicadeza estrutural e mergulhamos na penumbra densa. Entra em cena a flor morcego, conhecida em algumas regiões como flor do diabo, ou pelo rigor taxonômico Taxa chantrieri. O visual desafia a lógica das plantas ornamentais comuns. Pétalas profundas, com textura de veludo biológico, imitam as asas membranosas de um morcego em repouso. Filamentos longos, semelhantes a bigodes sensoriais, pendem da estrutura central, conferindo um aspecto orgânico e predatório. Parece uma peça de ficção, mas é adaptação evolutiva pura. Além da variante negra, a mais comum nos registros botânicos, existe a versão branca, uma anomalia genética rara que se destaca como um fantasma na vegetação rasteira. Ambas as variedades prosperam onde outras espécies falham, nas florestas úmidas do Sudeste Asiático. O ambiente é hostil, calor extremo, umidade saturada e luz solar quase inexistente. Para sobreviver aqui, a planta precisou se especializar na sombra profunda. Em macro, nota-se que os tecidos escuros são eficientes em captar a pouca radiação disponível no subbosque. Mas a verdadeira engenharia está na reprodução. Como garantir a descendência em um local onde os polinizadores mal conseguem voar entre a folhagem cerrada? A resposta é a autonomia. A flor morcego desenvolveu a capacidade de autopolinização. O mecanismo biológico permite que a planta fertilize a si mesma sem depender de insetos ou vetores externos. É uma estratégia de risco zero. No chão da floresta, onde a competição é brutal e os recursos são escassos, depender de terceiros
é uma sentença de morte. Por fora, uma estrutura visualmente agressiva que se camufla nas sombras. Por dentro, um sistema reprodutivo autossuficiente e blindado contra falhas externas. Solitária e estática, ela domina seu nicho ecológico. A evolução prova aqui que não existem limites para ocupar um território, mesmo nos cantos mais escuros do ecossistema. No entanto, se a flor-morcego impressiona pela adaptação, o próximo espécime impressiona pela escassez absoluta, a Middle Mist Red. É identificada como uma das mais raras do planeta. Apenas 2 exemplares conhecidos. Essa é a estatística brutal da Middle Mist Red. Em todo o planeta, a existência desta espécie resume-se a 2 pontos isolados no mapa. Um exemplar sobrevive protegido em um jardim botânico na Nova Zelândia. O outro resiste na histórica Chiswick House, na Inglaterra. 12 mil milhas de distância separam os únicos parentes vivos desta planta. A logística da natureza aqui falhou e a intervenção humana foi necessária para evitar a extinção total. A origem remonta à China imperial. O viveirista John Middlemist foi o responsável pelo transporte para a Europa há mais de 200 anos. Em 1804, manter uma planta exótica viva durante meses de travessia oceânica era um desafio técnico imenso. Exigia racionamento de água doce e proteção constante contra a maresia corrosiva. Mas a carga chegou. O nome engana. A Middle Mist Red não é vermelha. De perto, sob luz natural, percebe-se um tom profundo de rosa. A estrutura visual imita uma rosa clássica, mas com uma densidade de pétalas superior. Elas repousam sobre uma base de folhas verdes escuras e cerosas. O contraste é funcional. Serve para destacar a flor em ambientes de sombra densa. A história desta planta é um estudo de caso de resiliência biológica. O espécime de Londres suportou o caos da Segunda Guerra Mundial. Enquanto a infraestrutura da cidade era destruída e jardins viravam crateras de bombas, este arbusto permaneceu de pé. Seguiram-se décadas de negligência humana, sem rega regular, sem poda técnica. A planta ativou mecanismos de dormência e economia de recursos para não morrer. Mas aqui existe um detalhe biológico inexplicável. Ela pertence à família das camélias, famosas na botânica pela facilidade de propagação e adaptação agressiva. No entanto, a Middle Mist Red recusa-se a multiplicar. O cultivo é quase impossível. Estacas não pegam, sementes não germinam com a frequência esperada. O código genético desta variante específica parece travado, impedindo que ela domine o território como suas primas biológicas. Botânicos ainda tentam decifrar essa falha evolutiva. Por fora, uma flor ornamental rara, mas por dentro, um laboratório químico complexo. A análise dos tecidos revela um potencial farmacológico inexplorado. Como outras camélias, ela é uma usina de antioxidantes. Estudos indicam compostos capazes de auxiliar na manutenção da saúde cardiovascular e possivelmente inibir o crescimento celular desordenado. A aplicação se estende à dermatologia. As pétalas contêm óleos essenciais que funcionam como agentes de hidratação profunda e regeneração celular. O efeito anti-envelhecimento é potente. No entanto, a escassez absoluta da matéria-prima torna a extração industrial inviável. Não há escala para a produção em massa. O que resta é a preservação de um recurso que combina estética única e química preciosa. Uma única planta restava no planeta. Isso não é exagero, é um dado estatístico. A jornada botânica nos leva agora às ilhas do Havaí. Para a biologia, este arquipélago não é apenas um ponto turístico. É um laboratório evolutivo isolado por milhares de quilômetros de oceano, onde a competição por recursos é brutal. Aqui floresce o cóquio.
Trata-se de um testemunho vivo de sobrevivência contra probabilidades matemáticas quase nulas. Por que gastar recursos para salvar uma flor vermelha? Parece irrelevante. Na prática, perder uma espécie é queimar uma biblioteca genética insubstituível. O cóquio é uma variante rara de hibisco. A família dessas plantas domina o território havaiano com diversas variedades adaptadas ao solo vulcânico, rico em minerais. Mas o cóquio é uma anomalia. Ele se destaca como o mais ameaçado de todo o grupo. Suas flores de um vermelho saturado o tornam um dos espécimes mais raros do mundo vegetal. Durante décadas, a ciência decretou o fim da linha para esta espécie. O cóquio foi considerado tecnicamente extinto. Os registros pararam, mas no início do século XX, a situação mudou. Um único espécime vivo foi redescoberto em um local remoto. A partir dessa única matriz biológica, iniciaram-se esforços de conservação agressivos. Não se podia errar. Ao examinar os detalhes, percebe-se a estrutura complexa da planta. As flores não crescem isoladas. Elas se projetam em aglomerados densos nas extremidades dos galhos lenhosos. Cada flor possui um centro proeminente, uma coluna estaminal projetada para maximizar o contato com polinizadores. O contraste visual é funcional. O vermelho vivo contra o verde escuro da vegetação tropical não é estética. É um sinalizador biológico de alta visibilidade na penumbra da floresta densa. Por fora, uma estrutura floral robusta e colorida, mas por dentro, um mecanismo temporal acelerado. A floração é dramática e curta. O ciclo dura apenas alguns dias. A planta investe toda a sua energia acumulada em uma janela reprodutiva estreita. Se a polinização não ocorrer nessas poucas horas, o investimento energético é perdido. É um destaque de eficiência no ecossistema extraordinário do Havaí. Além da botânica, existe o peso antropológico. O cóquio possui raízes profundas na estrutura social local. Não há misticismo barato aqui, apenas respeito pela resistência. As lendas havaianas associam a flor ao espírito de guerreiros e líderes tribais. A planta simboliza coragem física e resistência, espelhando sua própria luta para não desaparecer do mapa. Trata-se de uma espécie endêmica. Ela não existe em nenhum outro lugar da Terra. A biodiversidade do Havaí é única, mas também é um sistema fechado e vulnerável. A escala da ameaça impressiona. Mesmo com a intervenção humana direta, o futuro do cóquio é uma incógnita estatística. Atualmente, restam menos de algumas dezenas de indivíduos vivos. Eles não crescem livremente na natureza selvagem. Estão confinados em ambientes estritamente protegidos e monitorados, como pacientes em estado crítico. Este hibisco raro serve como um indicador biológico. Ele demonstra tanto a complexidade estrutural quanto a fragilidade extrema dos sistemas insulares. É um lembrete seco e direto de que, sem proteção ativa, a extinção é permanente. Uma única flor. No passado, esse espécime valia mais que ouro para colecionadores obcecados. Estamos diante de um mecanismo biológico em perigo crítico. Um organismo que fascinou botânicos por séculos. Esta é a orquídea sapatinho amarela e roxa. Por que esta planta beirou a extinção total? A culpa não é apenas do clima. Foi a cobiça humana somada a uma biologia implacável. De perto, a estrutura impressiona pela engenharia natural. O destaque visual é o labelo, uma bolsa inflada de um amarelo vibrante que imita a forma de um calçado minúsculo. Não é apenas estética. Essa bolsa funciona como uma câmara temporária para prender insetos e forçar a polinização. Ao redor dela, pétalas longas de cor roxo acastanhado se estendem lateralmente, torcidas como espirais de fita.
O habitat original cobre florestas da Europa e zonas específicas da América do Norte. Mas a planta é extremamente seletiva. Ela exige bosques sombreados e solos ricos em calcário com umidade constante. Por fora, uma flor de cores vivas e robustas, mas por dentro, um sistema incapaz de adaptar-se a mudanças rápidas. Qualquer alteração na drenagem ou na química do solo é fatal. Essa sensibilidade extrema transformou a espécie em uma das flores silvestres mais raras da Grã-Bretanha e de diversas regiões do mundo. Historicamente, o cenário foi agravado pela extração predatória. Entusiastas pagavam fortunas por um único exemplar, o que incentivou a remoção de plantas inteiras da natureza. Era preciso intervir com força legal. A coleta excessiva, combinada com a perda de habitat florestal, empurrou a orquídea para o limite biológico. Hoje, a lógica mudou. Esforços de conservação monitoram as populações restantes como se fossem ativos de alta segurança. Em muitas regiões, arrancar, tocar ou perturbar essas flores é estritamente ilegal. Ver uma dessas em floração na natureza é um evento estatisticamente improvável. A orquídea permanece como um lembrete severo da fragilidade dos ecossistemas. Onde o homem recua e a lei protege, a espécie tenta sobreviver. Um reservatório vivo de água. A preservação de espécies raras exige responsabilidade técnica, mas agora deixamos para trás a complexidade da orquídea sapatinho. O foco muda para uma estrutura de engenharia botânica mais robusta. Conheça a Aermea fasciata, comercialmente chamada de planta urna. Na botânica prática, é uma das bromélias mais eficientes em capturar recursos em ambientes hostis. O visual exótico esconde uma funcionalidade brutal. A planta é reconhecível pela roseta de folhas largas e rígidas. A cor verde prateada não é mero detalhe estético. De perto, percebe-se que a superfície é coberta por minúsculas escamas que refletem a luz intensa e absorvem umidade direta do ar. As folhas crescem em espiral apertada, formando um tanque impermeável no centro. Por que carregar o próprio peso em água? Porque a estratégia de sobrevivência desta espécie dispensa o solo. Nativa das florestas tropicais do Brasil, a planta urna evoluiu como epífita. Ela vive suspensa. As raízes funcionam como cabos de aço biológicos, ancorando a planta na casca de árvores altas, longe do chão escuro da floresta. A nutrição não vem da terra, vem de cima. O formato de funil coleta a água da chuva e detritos orgânicos que caem do dossel, criando uma sopa nutritiva particular no centro da roseta. Deste reservatório estagnado surge o contraste. Uma inflorescência rosa e pontiaguda emerge do centro, rompendo a camuflagem prateada. O aspecto é arquitetônico. Ao toque, as brácteas são duras e resistentes. Essa estrutura floral possui uma durabilidade excepcional, mantendo a cor vibrante por vários meses. É uma adaptação para garantir a polinização em um ambiente onde as janelas de oportunidade são imprevisíveis. Essa resiliência converteu a espécie em um ativo global. O mecanismo que permite suportar a seca nas copas das árvores funciona perfeitamente em ambientes internos, com ar condicionado. Ela traz a estética dos trópicos, mas exige manutenção mínima. Mas existe um detalhe biológico crucial. Por fora, o auge do vigor reprodutivo, mas por dentro, o início do fim. Cada planta floresce apenas uma vez na vida. O esforço energético para produzir a inflorescência rosa é total e esgota as reservas da planta-mãe. No entanto, a morte do indivíduo não significa o fim da linhagem. Na base do caule, a planta ativa gemas de crescimento laterais. Pequenos brotos, ou filhotes, começam a surgir antes mesmo da flor secar. São clones genéticos perfeitos.
A planta original se sacrifica, mas deixa para trás uma nova geração pronta para ocupar o território e reiniciar o ciclo de acumulação hídrica. A biologia não faz piadas. A evolução busca apenas eficiência na propagação da espécie. Da estrutura complexa da planta urna, o foco se desloca para os terrenos áridos e castigados pelo sol do Mediterrâneo. O solo aqui é pobre. A competição por recursos é brutal. Neste cenário surge a Orchis italica, popularmente conhecida como orquídea homem nu. Muitos duvidam da veracidade das imagens que circulam na rede. Parece manipulação digital, mas a botânica confirma. A estrutura é real. Por que uma flor imitaria a forma humana? A resposta está na atração de polinizadores específicos. A planta atinge até 50 centímetros de altura. É uma torre vertical em meio à vegetação rasteira. As flores crescem em aglomerados densos, formando uma espiga cônica de cor rosa vibrante e tons de lavanda. De perto, a morfologia impressiona pela precisão. O labelo da flor, uma pétala modificada, divide-se em lobos que simulam braços e pernas. Uma projeção superior completa o conjunto, assemelhando-se a uma cabeça minúscula. Não é apenas uma forma curiosa, é um mecanismo de sinalização visual. A distribuição geográfica concentra-se na Itália, Grécia e nas zonas costeiras adjacentes. Ela coloniza prados rochosos e clareiras de florestas abertas. Onde a agricultura convencional falha, esta orquídea prospera. O solo calcário e a drenagem rápida não são obstáculos. Visualmente, uma figura cômica e delicada. Biologicamente, um organismo rústico preparado para a seca. A resistência vem de baixo. O sistema radicular possui tubérculos potentes. Eles funcionam como armazéns subterrâneos de energia e umidade. Há séculos, as populações locais conhecem esse recurso. Os tubérculos são colhidos, secos e moídos. A farinha resultante, rica em mucilagem, é utilizada na medicina tradicional para acalmar o trato digestivo e fornecer nutrição concentrada. A forma atrai o olhar, mas a raiz garante a vida. 60 pés de engenharia biológica pura. Nas profundezas da umidade tropical das Filipinas, uma trepadeira específica trava uma guerra silenciosa por altitude. Ela não apenas cresce, ela conquista o dossel. Esta é a vinha de jade, uma estrutura botânica projetada para dominar o espaço vertical. O objetivo biológico é claro: escapar da sombra do solo e alcançar a radiação solar direta. Para isso, a planta desenvolve caules lenhosos, com 2,5 centímetros de espessura. Eles funcionam como cabos de alta resistência, torcendo-se através das árvores gigantescas até atingirem quase 20 metros de comprimento. É uma infraestrutura de biomassa densa que cria um teto verde impenetrável em seu habitat nativo. Mas a verdadeira complexidade está na química da reprodução. Do alto desses cabos pendem correntes florais que desafiam o espectro de cores padrão da botânica. Cachos que variam do turquesa elétrico ao verde esmeralda. Por que esta cor específica? A resposta está na copigmentação. É um fenômeno raro, onde pigmentos naturais colidem e se fundem em nível celular, criando uma tonalidade azul esverdeada quase inexistente em outras espécies. Mesmo na penumbra densa da floresta, essas flores funcionam como sinalizadores luminosos. De perto, percebe-se a arquitetura de cada flor individual. Elas não são apenas decorativas. Têm o formato de uma garra curva, um design côncavo e rígido, agrupadas em cascatas que lembram uvas gigantes. A sobrevivência desta espécie depende de um contrato evolutivo específico. A planta precisa de transporte para seu pólen, mas insetos comuns não servem. A vinha de jade recruta mão de obra pesada, morcegos. Por fora, uma flor estática e fria, mas por dentro, um reservatório de néctar de alta energia,
calibrado para mamíferos voadores. O morcego precisa se pendurar de cabeça para baixo para beber. O peso do animal aciona o mecanismo da flor, que deposita o pólen diretamente na pelagem do visitante noturno. É uma transferência mecânica de material genético. Fora dessa zona tropical, a logística muda drasticamente. Em estufas controladas, como nos Jardins Botânicos Reais de Kew, na Inglaterra, o morcego não existe. O homem precisa intervir. Técnicos realizam a polinização manual, flor por flor, simulando o movimento do animal para garantir a fertilização. O resultado desse trabalho manual são frutos pesados, do tamanho de melões, que guardam as sementes para o futuro. A urgência dessa operação manual é clara. Nas Filipinas, a serra elétrica avança. O desmatamento destrói o suporte físico da vinha e elimina o habitat dos polinizadores. Se a floresta encolhe, o sistema entra em colapso. Não se trata apenas de perder uma cor bonita. Trata-se da quebra de um elo funcional na cadeia biológica que demorou milênios para ser forjado. Uma flor que simula comida. Esqueça os tons vibrantes da trepadeira anterior. Agora, entramos em um território onde a botânica manipula o olfato humano. O nome técnico é Cosmos atrosanguineus, conhecida vulgarmente como cosmos de chocolate. Descoberta em meados do século XIX, esta espécie apresenta pétalas de um vermelho profundo, denso e aveludado. Mas a verdadeira engenharia da planta está na química. Por que o cheiro fica mais forte ao meio-dia? A resposta está na termodinâmica. Sob a incidência direta de luz, os óleos essenciais na superfície da flor aquecem. As moléculas voláteis se soltam. O ar ao redor se satura com um odor pesado de baunilha e cacau amargo. Não é uma fragrância floral comum, é cheiro de matéria orgânica processada, uma experiência sensorial que confunde o cérebro. Nativa do México, a espécie funciona como um painel solar biológico. Ela não apenas gosta de sol, ela exige radiação ultravioleta constante. O metabolismo da planta acelera em locais quentes e protegidos do vento. Sem essa energia térmica, a produção do aroma cessa. Por fora, uma estrutura floral elegante, mas no subsolo, um tubérculo exigente que dita as regras de sobrevivência. Em climas onde a temperatura cai, a planta enfrenta um problema logístico. Ela não suporta o congelamento do solo. O cultivador precisa intervir manualmente. Trata-se de uma operação de resgate anual. É necessário escavar os tubérculos antes do inverno, limpá-los e armazená-los em ambientes secos e controlados, tal como se faz com batatas em um silo industrial. Se deixados na terra gelada, a estrutura celular se rompe e a planta morre. A escala de crescimento é específica. A planta adulta alcança de 58 a 76 centímetros de altura. O formato é vertical, mas com ramificações laterais que buscam ocupar espaço aéreo. As flores, similares a margaridas na geometria, medem de 2 a 5 centímetros de diâmetro. O caule é fino, quase aramado, sustentando a inflorescência contra a gravidade. Cultivar esta espécie não é apenas jardinagem, é a instalação de um difusor químico natural no terreno. O cheiro de chocolate é um atrativo químico potente, mas a natureza possui mecanismos ainda mais sofisticados. Saímos da química do aroma para a engenharia estrutural bruta. O alvo agora é a passiflora, uma planta que funciona simultaneamente como ornamento complexo e recurso farmacológico essencial. Nativa do sudeste dos Estados Unidos, ela opera como uma máquina de colonização territorial. De perto, percebe-se a estratégia de invasão. As vinhas não apenas crescem, elas lançam gavinhas que funcionam como ganchos de ancoragem, permitindo que a planta escale e domine campos abertos e bordas de florestas com uma velocidade agressiva.
A flor em si é uma peça de arquitetura biológica. Em aceleração, vê-se o desabrochar de uma estrutura que desafia a geometria simples. Camadas de pétalas, em tons de lavanda e branco, formam a base circular. Acima delas, uma coroa de filamentos radiais cria uma barreira física complexa em torno do estigma central. Por que tanta complexidade? Para o controle de tráfego aéreo. Essa disposição guia abelhas e borboletas diretamente para o centro reprodutivo, garantindo que o pólen seja transferido com eficiência máxima. Cada visita é calculada. A planta investe energia na construção dessa armadilha visual, porque a sobrevivência da espécie depende dessa interação mecânica. Mas a Passiflora incarnata oferece mais do que engenharia visual. Por fora, uma flor de aparência exótica. Por dentro, um arsenal de compostos sedativos. Há séculos, ela é processada e utilizada para desligar o sistema nervoso humano. A ciência atual valida o que a prática tradicional já sabia. A planta sintetiza substâncias específicas que promovem o relaxamento muscular e induzem o sono profundo. O cultivador não planta apenas estética. No jardim, ela ocupa espaço físico. Na medicina, ela resolve crises de insônia e ansiedade. O cultivo, portanto, garante uma farmácia natural e renovável no próprio quintal. 8 polegadas de altura. Isso é tudo o que separa esta espécie do solo vulcânico. Oficialmente catalogada como Lotus bertheloti, a planta carrega um significado medicinal profundo e uma arquitetura biológica agressiva. Onde outras espécies buscam a discrição, esta aposta no impacto visual imediato. As flores explodem em tons que variam do laranja vibrante ao vermelho sangue, imitando com precisão a curvatura afiada de um bico de papagaio. Não se trata apenas de estética. É um mecanismo de sinalização. Cada flor é desenhada geometricamente para se destacar contra a folhagem verde densa, funcionando como um farol para polinizadores em meio à vegetação rasteira. Por que manter uma forma tão específica? A resposta revela um erro de cálculo da natureza. A planta evoluiu para ser polinizada por pássaros do sol, aves especializadas em extrair néctar. O problema é biológico. Esses pássaros foram extintos nas Ilhas Canárias. O parceiro evolutivo desapareceu do mapa. A planta ficou sozinha, com uma estrutura floral inútil para a maioria dos insetos. Mas a extinção não aconteceu. O instinto de sobrevivência forçou uma adaptação rápida. Sem os seus polinizadores originais, o Lotus bertheloti passou a depender de aves generalistas, como a felosa das Canárias. Para compensar a falta de eficiência desses novos visitantes, a planta alterou seu ciclo interno. Ela prolongou significativamente o período de floração. Mais tempo de exposição significa maior probabilidade estatística de fertilização cruzada. A estrutura física também mudou o foco. Ao examinar de perto, nota-se que não é apenas uma flor bonita. O arbusto cresce rente ao chão, espalhando ramos que rastejam horizontalmente para dominar o território. As folhas são cobertas por pelos prateados extremamente finos. Essa textura macia não é decorativa. Os tricomas funcionam como uma barreira física, retendo a umidade e refletindo o excesso de radiação solar em um ambiente hostil. Por fora, uma planta ornamental delicada, mas por dentro, uma máquina de resistência climática. No habitat natural, a situação é crítica. A perda de território e as mudanças climáticas empurram as populações selvagens para o limite da existência. Restam poucos exemplares agarrados às encostas originais. No entanto, a botânica comercial ofereceu uma segunda chance. O que a natureza quase descartou, o mercado absorveu. Hoje, a espécie prospera em jardins residenciais e estufas ao redor do planeta. A domesticação transformou uma espécie
em perigo crítico em um item global de paisagismo. Enquanto os últimos exemplares selvagens lutam nas ilhas, o código genético da planta está seguro, replicado em canteiros a milhares de quilômetros de sua origem. A beleza visual garantiu sua continuidade. Uma mancha escarlate na planície queimada pelo sol. Isso é o que resta quando a seca elimina a concorrência. A esperança de preservar esta genética única para as gerações futuras reside na compreensão de sua biologia extrema. Esta é a ervilha do deserto. Não é apenas uma flor, é um mecanismo de sobrevivência que encarna a intensidade da terra. Por que uma planta investiria tanta energia em pigmentos no meio do deserto? A resposta está na atração de polinizadores em grandes distâncias. As pétalas apresentam um tom escarlate saturado, impossível de ignorar. No centro da estrutura floral, observa-se uma esfera negra e brilhante, conhecida botanicamente como bossa ou olho. O contraste visual é absoluto. Contra a paisagem ocre e estéril da Austrália, a planta parece um elemento alienígena. O habitat natural é implacável. Ela domina as regiões áridas do centro e norte do continente, prosperando especificamente em leitos de rios temporários e planícies abertas, onde poucas espécies ousam germinar. A estratégia é clara: ocupar nichos vazios. De perto, percebe-se a engenharia da planta. O formato alongado e as cores vibrantes tornam a identificação imediata. É o espírito da sobrevivência materializado em um dos ambientes mais hostis do planeta. Essa resistência bruta elevou o status da espécie. Como emblema floral oficial da Austrália do Sul, a ervilha do deserto carrega um peso cultural significativo. Ela simboliza resiliência e força estrutural. As comunidades indígenas locais reverenciam esta espécie há séculos, reconhecendo nela a capacidade de suportar o insuportável. À primeira vista, uma vegetação rasteira delicada, mas no subsolo, uma âncora biológica. O sistema radicular é profundo e agressivo. Ele perfura o solo compactado como uma broca, em busca de umidade residual, garantindo tolerância total à seca. Aqui existe um detalhe técnico importante. A adaptabilidade da planta é notável, mas específica. O cultivo fora de sua faixa nativa apresenta um desafio logístico para agrônomos e jardineiros. A planta exige drenagem perfeita. Qualquer acúmulo de água nas raízes é fatal. Mas o esforço gera retorno. Aqueles que dominam os parâmetros de solo e umidade são recompensados com uma floração icônica. Não é apenas jardinagem. É a importação de um pedaço da brutalidade estética da Austrália selvagem para o ambiente controlado. A espécie prevalece. Do pós-seco da Austrália para a saturação hídrica absoluta. A mudança de bioma é radical. Deixamos para trás a estratégia de resistência à seca e ao calor extremo. Entramos agora nas profundezas das florestas tropicais das Américas Central e do Sul. Aqui, a regra não é economizar água, é competir por atenção. O ambiente muda, o ar é pesado, carregado de vapor e umidade. No meio do verde monótono da selva, surge um ponto de cor agressiva, Palicorea elata, conhecida nos catálogos e no campo como a planta lábios de mulher, ou lábios quentes. A semelhança anatômica é perturbadora. Em uma aproximação visual, vê-se um par de lábios vermelhos e carnudos projetados no meio da folhagem. Mas isso não é estética. É engenharia evolutiva pura. Por que uma planta investiria tanta energia em tal formato? A resposta está na logística da polinização. Por fora, parece uma flor exótica gigante. Mas na análise estrutural, trata-se de um engano visual calculado. As partes vermelhas não são pétalas. Na botânica, elas recebem o nome de brácteas. São folhas modificadas que sofreram uma alteração severa na pigmentação.
A função delas é dupla: proteção mecânica e sinalização. Elas formam um escudo rígido ao redor das verdadeiras flores, que são minúsculas, brancas e extremamente frágeis, escondidas no interior da estrutura. Sem essa blindagem, as flores reais não suportariam as chuvas torrenciais da região. A selva é um mercado competitivo. Para garantir a reprodução, a planta precisa ser vista à distância. O vermelho vibrante atua como um farol biológico de alta frequência. Beija-flores e borboletas detectam esse contraste visual contra o verde escuro da mata. Eles descem em busca de néctar. O pagamento é o transporte de pólen. É uma troca de recursos eficiente que mantém o equilíbrio do ecossistema. O habitat é específico: Colômbia, Costa Rica, Equador. A planta prospera na penumbra úmida do subbosque. Ela funciona como uma máquina que precisa de refrigeração constante. Exige sombra e solo rico em nutrientes. Mas existe um detalhe crítico. Esse sistema é frágil diante da intervenção humana. O desmatamento remove a cobertura protetora das árvores maiores. Sem a sombra do dossel, o microclima entra em colapso. A radiação solar direta queima os tecidos e as brácteas ressecam. A perda de habitat transformou uma espécie comum em uma raridade botânica. A conservação desta arquitetura floral tornou-se uma necessidade técnica imediata. 3 metros de altura, cheiro de carne podre. Essa combinação torna a preservação desta espécie uma prioridade urgente. A nossa rota sai dos jardins convencionais e penetra na densa floresta tropical de Sumatra, na Indonésia. O ambiente é saturado de umidade. A competição por luz é brutal. Aqui reside um dos maiores e mais misteriosos organismos vegetais da Terra, o Titan arum, popularmente conhecida como flor cadáver. O motivo do apelido torna-se óbvio em poucos segundos. 1878. O botânico italiano Eduardo Beccari localiza o espécime pela primeira vez. A descoberta abalou a biologia da época. Beccari enviou sementes para Florença, iniciando uma complexa cadeia logística. Anos depois, uma dessas sementes floresceu nos jardins reais de Kew, provando que o gigante podia ser domesticado. Hoje, estufas controladas ao redor do mundo cultivam a espécie. Não é apenas jardinagem, é uma demonstração de domínio técnico sobre a natureza. O ciclo de vida do titã é um mecanismo de paciência. A planta alterna entre 2 estados extremos: crescimento vegetativo e dormência absoluta. Durante anos, ela produz apenas uma única folha gigantesca. Essa folha não serve para estética. Ela funciona como um painel solar massivo, enviando energia para o subsolo. Lá embaixo, oculto na terra, um tubérculo enorme armazena amido. É uma bateria biológica sendo carregada lentamente. O objetivo é acumular força para um único evento. Geralmente, a cada 4 ou 5 anos, a planta entra na fase reprodutiva. A folha morre. Do solo emerge a estrutura floral. Em aceleração, visualiza-se o processo. Uma enorme espata se abre, revelando o espádice central. A escala impressiona, mas a janela de oportunidade é minúscula. A flor permanece aberta por apenas 2 dias. Aqui entra a química pesada, assim como a Rafflesia arnoldi. O Titan arum não usa néctar doce. Ele libera compostos de enxofre voláteis. O cheiro simula com precisão uma carcaça em decomposição. Para o olfato humano, é repulsivo. Para moscas e besouros necrófagos, é um sinal irresistível de alimento. Os insetos entram, cobrem-se de pólen e garantem a reprodução. Se a polinização for bem-sucedida, a flor colapsa e a produção muda de foco. Ocorrem reações internas rápidas. A planta gera até 400 pequenos frutos. A maturação é visível. A cor migra do dourado pálido para um vermelho intenso. Por fora, parecem bagas suculentas.
mas por dentro contém toxinas potentes para o ser humano. Porém, na floresta, nada é desperdiçado. O calau-rinoceronte, uma ave nativa robusta, é imune às toxinas. Ele consome os frutos e dispersa as sementes, garantindo a próxima geração. O custo energético dessa operação é devastador. A frutificação drena as reservas do tubérculo quase a zero. Serão necessários vários anos de recuperação fotossintética para florescer novamente. Não é à toa que ela detém o recorde mundial do Guinness. A inflorescência ultrapassa os 3 metros de altura, um verdadeiro gigante no reino vegetal. Hoje, esses eventos atraem multidões a jardins botânicos globais. Os visitantes não buscam beleza. Eles se reúnem para testemunhar uma das performances mais eficientes e agressivas da biologia. 6 polegadas de diâmetro. Isso não é apenas uma flor. É uma estrutura biológica massiva capaz de dominar a paisagem visual. Chegamos ao estágio final da nossa análise botânica, com um clássico da resistência asiática, a Camellia reticulata. Na China, este espécime não era apenas plantado, era venerado como um ativo cultural de alto valor durante séculos. A planta desenvolveu um mecanismo visual agressivo. Por que investir tanta energia em pétalas gigantes? A resposta está na competição por polinizadores. A Camellia reticulata exibe pétalas onduladas e espessas. As tonalidades variam do rosa pálido ao vermelho sangue, ocorrendo ocasionalmente mutações para o branco total. Ao examinar os detalhes, nota-se a arquitetura da floração. A abertura ocorre em camadas sobrepostas, simulando a estrutura de uma rosa, mas com uma densidade de tecido muito superior. Isso cria uma textura exuberante, quase cerosa ao toque. A escala impressiona. Estas flores nascem em arbustos ou pequenas árvores, atingindo 150 milímetros de envergadura. O contraste é funcional. As cores vibrantes se destacam contra a folhagem verde escura e brilhante, otimizando a captação de luz e a atração de insetos. Por fora, uma planta ornamental rígida, mas por dentro, um símbolo de poder. Historicamente, estas plantas eram mercadorias de elite. Nos jardins dos imperadores chineses, a camélia representava sorte e prosperidade econômica. A seleção artificial focou em 2 características: elegância visual e capacidade de sobrevivência. Hoje, essa genética antiga permite que a espécie prospere em climas temperados ao redor do globo. A logística de cultivo é surpreendentemente simples. A planta opera com baixo consumo de recursos humanos. Ela exige apenas 2 fatores críticos: solo com drenagem eficiente para evitar o apodrecimento das raízes e sombra parcial para proteger as folhas da radiação solar direta. Se esses parâmetros forem atendidos, o mecanismo biológico funciona sozinho, garantindo floração anual com manutenção mínima. Aqui encerramos o relatório sobre as adaptações florais mais extremas do planeta. Os dados são claros. Do odor químico putrefato da flor cadáver à geometria estrutural da Camellia reticulata. A evolução não segue regras estéticas. Ela segue a regra da eficiência. Qual adaptação biológica apresentou a maior complexidade? Registre a sua observação na seção de comentários. Se esta análise técnica agregou valor ao seu conhecimento, execute a interação padrão. Curta e inscreva-se. Isso sinaliza ao algoritmo para distribuir mais conteúdo científico gratuito. Junte-se a nós na próxima operação do Stellar Eureka. Desligando.